palavra de Deus diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra, que mais uma vez temos a oportunidade de ouvir neste dia. Pela segunda vez nos reunimos aqui para ouvir a Tua voz. E é isso que queremos, é isso que precisamos. E por isso te pedimos, fala conosco, Pai. Quebra as barreiras de entendimento, quebra a distração, para que todos nós possamos dar ouvidos à Tua voz, que é aquilo que nos interessa. Não estamos aqui para ouvir os homens com suas doutrinas, filosofias, mas sim a palavra que procede do Senhor. E para isso também eu entrego a minha vida em Tuas mãos e peço Tua graça, Tua misericórdia, Tua unção, para que eu seja capaz de ministrar a palavra da maneira como o Senhor deseja, para que ela cumpra os seus propósitos esta noite. É isso que te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, estamos diante de um texto que é bem conhecido também nas Escrituras, principalmente pela sua continuação. Nós paramos aqui no versículo 7, e um pouco mais adiante, a partir do verso 11, Jesus vai contar a famosa parábola do filho pródigo, né, que muita gente conhece, até quem não é cristão já ouviu falar, já conhece um pouco dessa história. Mas o assunto todo do capítulo 15 é o mesmo. E o interessante é que tudo isso que foi dito por Jesus foi motivado pela crítica que ele recebeu dos religiosos. Veja o capítulo 15, no verso 1 e no verso 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Publicanos eram judeus que trabalhavam para os romanos, na cobrança de impostos. Então eram pessoas mal vistas por traírem o seu próprio povo na visão dos demais judeus, e também porque muitos deles cobravam a mais, eram corruptos, então eram pessoas de má fama, e a Bíblia os identifica como publicanos e também outros tipos de pecadores, mas que estavam naquele momento indo para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Estavam ali querendo ouvir a palavra de Jesus. E aí o versículo 2 diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Foi uma crítica que Jesus recebeu. E quem foi que criticou Jesus? Estão aqui identificados: fariseus e escribas. Os fariseus eram uma das seitas do judaísmo, a mais selecionada, a mais nobre, a mais orgulhosa da facção religiosa que se orgulhava do seu conhecimento das Escrituras, e se orgulhava da prática das Escrituras, da obediência aos mandamentos. Eram pessoas elitizadas, que usavam roupas diferenciadas, que tinham comportamento diferenciado, que gostavam, como várias vezes disse Jesus, de ser identificadas na rua quando passavam. Estão ali os fariseus, pessoas de respeito, de reputação, religiosos, pessoas que achavam que serviam a Deus, pensavam que prestavam algum culto a Deus através do seu comportamento. E são essas pessoas que criticam Jesus. E também os escribas, outro grupo importante de pessoas responsáveis por copiar os textos bíblicos, por preservar as Escrituras, pessoas intimamente ligadas à religiosidade
do povo de Israel. E são esses dois principais grupos que estão ali para ver aquela cena e emitir a opinião de censura a respeito de Jesus. Como é que ele pode, sendo alguém que se diz ou que quer se apresentar como uma pessoa, como um mestre, como alguém bom, como é que ele pode receber esse tipo de pessoa, pecadores, publicanos, e ainda mais, sentar para comer junto deles? Então, esse é o quadro em que Jesus conta as histórias que se seguem aqui. Veja logo no versículo 3, está escrito então, ou seja, ao perceber o comentário deles, ao perceber a crítica que recebeu, Jesus então conta essa primeira parábola da ovelha perdida, que nós lemos aqui até o versículo 7. Então, lhes propôs Jesus esta parábola. E ele começa então. Então, perceba, a motivação para ele contar a história foi a crítica que ele recebeu de pessoas religiosas. Não eram pessoas mundanas, ateus, pessoas que não criam em Deus. Não, pessoas que criam em Deus, à sua maneira, a seu jeito, mas criam, religiosos, praticantes de uma religião, que viviam debaixo de uma religiosidade. Foram elas que criticaram Jesus e por isso ele então conta essa parábola. E o que ele revela nessa parábola é algo que essas pessoas não conseguiam entender da parte de Deus. Ele revela uma face de Deus que esses religiosos jamais conseguiram perceber. O Deus que é amor. Eles nunca conseguiram perceber, com toda a prática religiosa, com toda a sua dedicação, com toda a separação que eles faziam, nunca conseguiram perceber o amor de Deus. E é isso que Jesus vai contar nas 3 parábolas que se seguem aqui nesse texto de Lucas capítulo 15. Jesus vai mostrar que o amor de Deus, que é o amor de Jesus, porque Jesus é Deus. Ele diz lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Não é? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus e Deus são a mesma pessoa. Ele vai mostrar que a natureza do seu amor não é um mero sentimento, como muitas vezes é o nosso tipo de amor. O tipo de amor que nós estamos acostumados a manifestar. Nós temos um sentimento de amor. Um sentimento de amor que pode se manifestar das mais diversas formas para pessoas, para coisas, para times de futebol, não é? Tem pessoas que amam esse tipo de coisa. Então, nós temos amor que se baseia em apenas sentimento. Mas o amor de Deus é muito mais do que um sentimento. O amor de Deus é uma ação, é algo concreto, é algo que faz com que haja um movimento. Não é um mero sentimento que a gente expressa, como já disse aqui várias vezes em pregações. O amor que Deus espera de nós também não é apenas um sentimento, mas uma decisão. Veja, quando a Bíblia diz que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, é o meu próximo, como a mim mesmo, como o tipo de amor que eu tenho por mim, isso não é um sentimento, mas é uma decisão. Eu preciso decidir fazer isso. O sentimento, ele depende de uma série de circunstâncias. Tem gente que sente amor dependendo do clima, né? Se tem uma música bonita tocando, se há um clima romântico, então eu identifico isto como amor. Mas eu não preciso de uma música bonita tocando para amar a Deus. Eu não preciso de uma música bonita tocando para amar o meu próximo. Eu tenho que decidir fazer isso, independente do ambiente em que eu esteja inserido, independente daquilo que me cerca. Então há uma decisão. E essa decisão sempre leva a uma ação. E o que Jesus exemplifica nas parábolas que ele conta aqui é exatamente essa característica ativa, enérgica, do amor de Deus, do amor de Jesus.
ilustrado aqui nessa primeira parábola, no pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu. Então ele ilustra esse amor como um amor que age, que é persistente, que vai atrás, que persegue aquele alvo, aquele objetivo, e vai atrás dessa ovelha que se perdeu e que não tem noção de como voltar ao caminho. Então é um amor que não deixa de lado, mas que ele vai até o final em busca daquela que se perdeu. Essa é a ilustração, abrangente a tal ponto de deixar tudo de lado e ir atrás desta que se perdeu. É o exemplo dado por Jesus aqui. E aí eu queria ver com você, essa noite, que há 3 aspectos deste amor ativo de Deus, deste amor de decisão, desse amor de ação, que são muito importantes e é graças a eles que nós fomos salvos. É o trabalho do bom pastor em relação a cada um daqueles que foi salvo por ele. Voltando ao texto, no versículo 4, Jesus diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? O primeiro aspecto do amor ilustrado por Cristo aqui é desta busca até encontrar, desta busca persistente, que não procura apenas por algum tempo, mas que só cessa quando se conclui, de fato, o objetivo inicial: encontrar aquela que se perdeu. Então, observe como ele busca com toda a diligência, com todo o empenho, com toda a dedicação, com toda a força, aquela que se perdeu. É parecido com o amor que Jesus diz, nós temos que ter por Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, você deve amar a Deus, porque é dessa forma que Deus nos ama. Com todo o entendimento, com toda a força, com toda a dedicação, com toda a diligência, até encontrá-la, é o que diz. E a alegria não é completa com as 99. Ele anseia pela que se perdeu. Ele coloca um número bem significativo, 99 contra 1. Ora, se eu já tenho 99, que falta vai me fazer esta que se perdeu? Nós que temos esse amor sentimental, também racional, a gente calcula. Ora, para que eu preciso de uma se eu já tenho 99? Né? É a nossa lógica humana. Não é que eu não ame, mas olha o trabalho que vai me dar esta que fugiu, né? E por que fugiu? Não, mas o amor que Jesus ilustra é aquele que não desiste diante das dificuldades. E as ovelhas estavam no deserto, e o deserto é um lugar complicado para a gente andar, não é? Não é como aqui na cidade, mas é um lugar de dificuldade. E buscar alguém perdido no deserto dá mais trabalho, irmãos. Porque você se cansa, você enfrenta o sol, a dureza do caminho, você enfrenta tudo isso até encontrá-la. Não volta, não desiste no meio do caminho, mas vai até encontrá-la, é o que Jesus diz aqui. E o interessante, como aqui eu trago o exemplo da nossa reação, do nosso tipo de amor, é que se uma das ovelhas nossas se perde, de repente a gente sente até um pouquinho de raiva, né, irmãos? Por que essa danada fugiu? Estava tão bem cuidada, estava tão bem guardada, estava sendo cuidada pelo pastor. Por que ela botou na cabeça de fugir? Mas o amor que Jesus ilustra aqui não é um amor que leva em consideração nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de raiva, apesar do trabalho que essa ovelha vai dar para ele. Veja, as 99 estão lá, mas tem uma que fugiu. E essa uma é a que dá trabalho, é a que tira você do lugar de conforto. Mas ele quer salvá-la, ele quer resgatá-la.
Não está interessado em brigar com ela ou dar uma bronca nela pelo que ela fez. Mas o seu interesse é resgatá-la. Lá no deserto, onde certamente ela não teria a mínima condição de sobreviver sozinha. E esse é o trabalho do bom pastor, ilustrado na parábola de Jesus. Ele continua dizendo no verso 5, achando-a, conclui o trabalho, põe-na sobre os ombros, cheio de quê, irmãos? Cheio de júbilo, cheio de alegria. Ele aqui coloca também a alegria de Deus na salvação do que se perdeu. Veja como é diferente, eu gosto de comparar com a gente, porque nós somos capazes de amar, sabia? Você é capaz, eu sou capaz de amar, mas a gente é difícil amar como Deus, porque muitos dos nossos amores estão condicionados a um comportamento. Como é que eu vou amar essa que me deu trabalho? Eu quero mais que ela se dane. É muitas vezes o que a gente pensa. Ah, fugiu? Agora você vai ver aí no deserto que é bom para tosse. Não é? Você deixou aqui o bem bom, estava protegida. Mas não, a Bíblia diz que o bom pastor vai atrás dela. E vai com toda a diligência, com toda a força, com todo o empenho, até encontrá-la. E quando ele encontra, é o ápice. Ele está cheio de júbilo, ele está cheio de alegria. Como se todo o trabalho fosse compensado apenas por encontrá-la. Não mais lembrando do trabalho que ela deu, do problema que ela causou, do abandono das outras, mas apenas a alegria daquele momento. E ele então a encontra, a agarra com firmeza, carrega o seu peso, porque agora ela tem que vir carregada. Isso é interessante, que para fugir a gente foge com as próprias pernas, né? Mas para voltar tem que voltar carregado. Para fugir a gente tem força com as próprias perninhas, mas para voltar tem que voltar nos ombros. E Jesus coloca ela sobre os ombros, não repreende, não bate, apenas carrega de volta e traz esta ovelha por toda a distância que ela percorreu para longe, e faz isto com a tremenda alegria compartilhada aqui nesse texto. Esse é o amor de Jesus, esse é o amor de Deus, que um religioso não consegue entender, que um religioso não consegue conceber. E essa foi a resposta de Jesus aos fariseus, aos escribas. E ele continua no verso 6 dizendo assim, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Além da sua própria alegria em encontrá-la, em trazê-la de volta nos braços, ele mostra aqui o aspecto de voltar para casa e lá na casa a festa continuar, a alegria ser compartilhada com os amigos, com os vizinhos, e ele dizendo, alegrem-se comigo porque há uma festa aqui acontecendo. Tudo isso que Jesus conta nessa parábola ilustra, irmãos, exatamente a salvação do pecador. O pecador, eu, você, aqueles que andavam distantes de Cristo, que deixamos o aprisco do qual nunca deveríamos ter saído, porque fomos criados por Deus e para Deus, mas decidimos andar por nossa própria conta. O pecado nos levou para longe de Deus. E o trabalho do bom pastor é resgatar, é trazer de volta, é ir buscar. E ele diz que ele faz isso com a tremenda diligência e com a tremenda alegria, quando esse trabalho realmente tem bom êxito. E depois diz que traz de volta para casa. E a casa aqui simboliza o céu, o lar, para aquele que está em Cristo. A casa pode simbolizar também a igreja do Senhor, para onde vem o pecador arrependido e que se une às ovelhas que aqui estão e que não se perderam e que participa dessa alegria que é expressa pelo Senhor. Então, a alegria da salvação
ela é completa no coração de Deus, no céu e no seio da igreja. A alegria quando alguém é salvo. Alegria quando alguém é restaurado. É isso que Jesus queria ensinar. Se alegrem comigo, festejem comigo, porque alguém perdido foi encontrado. Porque alguém perdido foi achado e foi restaurado e voltou para o caminho de casa de onde ele nunca deveria ter saído. Então Jesus compartilha com a gente, com a igreja, a alegria pelo que se salva e o cumprimento dessa missão que ele deu a nós, irmãos, a igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Jesus deu essa missão a nós. E estamos nós hoje a buscar as ovelhas perdidas que andam por aí, com a mesma diligência, com a mesma alegria, e compartilhando dessa alegria que começa no céu, quando um pecador se arrepende. Porque, como já foi dito aqui, não há prazer de Deus na condenação, mas sim alegria na salvação. Entretanto, a condenação é algo real. Como disse Jesus, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, infelizmente, será condenado. Mas há uma alegria que é compartilhada por todos nós. Uma alma que se salva, um só pecador, é capaz de alegrar o céu inteiro. Jesus diz isso no verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lembra para quem ele está dizendo isso? Para os fariseus, para os escribas, para os religiosos, que se achavam justos, que se achavam superiores às outras pessoas, e que tinham acabado de criticar Jesus exatamente pelo fato de receber esse tipo de gente e de comer com esse tipo de gente. E Jesus diz para eles indiretamente, olha, vocês não provocam alegria no céu. Vocês acham que não precisam de arrependimento. A vida de vocês não alegra o céu. Mas se um desses pecadores aqui for encontrado e se arrepender, haverá uma grande alegria no céu. Por isso vale a pena recebê-los. Por isso vale a pena sentar com eles até para comer. Porque se um deles for salvo, haverá uma grande alegria no céu. No versículo 10, contando outra parábola da dracma perdida, ele continua também dizendo, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Alegria. Por um só, já valeu a pena. Por apenas um, se desses montes de publicanos e pecadores, um deles se arrepender, já haverá uma grande alegria no céu. Conceito novo que o religioso da época não conseguia entender. E que até hoje muitos religiosos não conseguem compreender. E nós passamos então a aprender uma lição em cada aspecto desse amor. E Jesus deixou, não apenas para os fariseus e escribas, mas também registrado para nós, igreja. Que tipo de amor, que tipo de diligência, que tipo de disposição, que tipo de comportamento é esperado de nós, que já nos arrependemos, não necessitamos mais do arrependimento para a salvação, porque isso já aconteceu, mas o que precisamos fazer a partir daí? Estão aqui os exemplos dados para nós, a perseverança na evangelização, a perseverança no compartilhar de Cristo, a paciência com as almas recém-encontradas. Está aqui também explicada, não é? Agora é hora de ter paciência, não é hora de brigar com ela, não é hora de dar uma bronca. Por que você andou por aí? É hora de abraçar, é hora de se alegrar, é hora de receber, é hora de acolher um encorajamento na expectativa de uma festa no céu que já está acontecendo, porque alguém foi encontrado.
Essa é a expectativa da igreja de Jesus. Nós, cristãos, temos que viver na dimensão desse amor. E Jesus é o pastor dessa história. Ele é o bom pastor. Ele é o que procura a dracma perdida, ele é o que encontra o filho pródigo, ele é o pastor de todas essas histórias. Porque está escrito no Evangelho segundo João, eu quero ler com você o capítulo 10 do Evangelho segundo João, no versículo número 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem que faz isso? É Jesus. Quem que trabalha é Jesus. Quem busca até encontrar é Jesus. Quem faz tudo na obra da salvação é Jesus. O grande pastor que ressurgiu dos mortos e que procura pela tua vida. Por você que está longe do aprisco. Por você que recusa a sua palavra. Por você que anda perdido nesse mundo desértico. Por você que anda por sua própria conta. Esse pastor anda atrás de você. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo número 13, no versículo 20, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O nosso Jesus é o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da eterna aliança derramada por Ele mesmo. Ele é o grande pastor, Ele é o bom pastor, Ele é o que procura e Ele é o que quer encontrar você. O supremo pastor que virá para coroar a sua igreja. Em primeira epístola de Pedro, no capítulo número 5, no versículo 4 da primeira epístola do apóstolo Pedro, está escrito, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Quem é o pastor? Jesus. Quem é o bom pastor? Jesus. Quem é o supremo pastor? Jesus. Quem é que está salvando hoje? Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, agora, versículo 25. 1 de Pedro 2, 25. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Todos desgarrados. Ainda há muitos hoje desgarrados, fora do rebanho, fora da igreja, fora do aprisco. E todos estávamos assim. Agora, porém, vos convertestes a quem? Ao pastor e bispo das vossas almas. Quem é o seu pastor? Jesus. Não diga que é o pastor Maurício, senão eu vou brigar com você. Eu estou cumprindo um papel aqui. Mas o seu pastor, o meu pastor, o bispo das nossas almas é Jesus. Quem deu o sangue por mim e por você foi Jesus. Quem morreu por nós, pelos nossos pecados, foi Jesus. Quem é o supremo pastor é Jesus. Quem é o bispo da sua alma é Jesus. E aí você que andava desgarrado e que está ainda desgarrado, precisa voltar para Ele. Porque é Ele que reúne os seus escolhidos. Em Isaías, no capítulo 40, vamos ler, lá no Antigo Testamento, uma referência a este pastor. Isaías, capítulo 40, no versículo 11, está escrito, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e as que amamentam, ele guiará mansamente. Isaías está falando do Messias que viria. A boa notícia, ele já veio. Ele já veio e ele vive e reina para todo sempre. E ele é o pastor que faz o que está escrito aqui, que apacenta o seu rebanho e que nos seus braços recolhem os cordeiros, leva-os no seio e aqueles que ainda amamentam, ele guia mansamente. Há vários níveis de pessoas dentro da igreja. Pessoas mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, alguns
amamentando, alguns já com alimento um pouco mais sólido, a Bíblia fala sobre isso. Mas de todos nós, Jesus é o pastor. E a cada um de nós ele trata como deve tratar e como só ele sabe fazer. E cabe a nós imitá-lo e, principalmente, não atrapalhar aquilo que ele quer fazer. Não ser um religioso, um fariseu, um escriba, que só existe para criticar, para apontar erros e defeitos, mas alguém que colabora e que deseja participar da festa que há no céu quando um pecador se converte. E aí, amados, diante desse amor, qual a conclusão? Por que ele não empurra para mais longe aquela que se perdeu? Ela não estava tão forte a ponto de se perder com as próprias pernas? Mas não, o que ele faz? Traz de volta. Todo o trabalho, toda a diligência, vai ao deserto, procura, encontra e traz de volta. Por quê? Porque embora o homem tenha força para se perder, o homem não tem força para se achar. Essa é a grande realidade. Todo homem é muito fortinho para se perder por si próprio. Para se perder basta querer, irmãos. Basta querer andar por conta própria, basta querer achar que é senhor de si mesmo, basta querer pensar que sabe o que é melhor para si próprio, né? Isso é o suficiente para se perder. E o homem, todo homem, é forte o suficiente para se perder. Mas não tem sabedoria alguma para encontrar o caminho de volta. E porque está perdido no deserto, em pouco tempo esgotam-se os seus recursos. É como a terceira parábola contada por Jesus, a do filho pródigo. Enquanto o dinheiro estava fluindo, tudo era uma bênção na sua vida. Teve muita saúde, teve muita força para gastar tudo no mundo dissolutamente. Mas quando tudo acabou, quando os recursos secaram, agora o que fazer? Comer com os porcos? Essa é a situação em que muitos se encontram hoje. Tem força para se perder, mas não tem força para encontrar o caminho de volta. Ou pode até ter um pouco dessa força, mas não tem a sabedoria para fazê-lo. A sabedoria encontrada no mesmo filho pródigo, que em determinado momento olhou para a comida de porcos que ele queria pegar e nem isso deixavam, e aí ele pensou, num resquício de sabedoria, ele disse assim: poxa, até os funcionários do meu pai passam melhor do que eu estou passando aqui. E eu vou voltar para o meu pai. A Bíblia diz que ele caiu em si. Já estava lá no fundo, já estava caído no pior do poço da existência. Mas ele caiu um pouco mais. Ele caiu agora dentro de si mesmo. E aí ele olhou para dentro de si e disse assim: eu tenho um pai. E eu preciso voltar para esse pai. Eu tenho um pastor, e eu preciso voltar para esse pastor. E quando ele começa a voltar, antes mesmo de chegar, quem o vê primeiro é o pai. E já corre em sua direção para resgatá-lo e para trazê-lo de volta ao lugar da onde ele nunca deveria ter saído. E é isso que faz o bom pastor. Ele traz de volta. Por isso, como eu digo e ensino aqui, sempre você que aqui está deve já conhecer esse ensino. Não é você que encontra Jesus. É Jesus que te encontra. Jesus disse para os seus discípulos: não foste vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vocês e designei cada um de vocês para dar fruto, e fruto permanente. Ninguém escolhe Jesus. Ninguém encontra Jesus. É Jesus que encontra a gente. Quando você pensa em fazer uma coisa, ele já te viu primeiro. É Jesus que encontra a gente. Não é você que aceita Jesus, que é outro termo que eu acho péssimo, e a gente usa tanto, né? Aceita Jesus. Eu nunca digo a alguém, aceita Jesus. Não, porque é Jesus que aceita você de volta. É Jesus que aceita você com todos os erros e todas as besteiras que você fez na sua vida.
com todas as decisões erradas que você tomou ao longo do caminho e que te levaram cada vez mais para fundo no deserto. Então é Jesus que aceita, é Jesus que encontra, é Jesus que busca, é Jesus que salva, é Jesus que te leva para o céu e é Jesus que promove a festa lá no céu. Você está entendendo isso, amado? Então, é esse amor que salva, é esse amor que salvou cada um daqueles que já são salvos nessa noite. Mas se você ainda não experimentou esse amor, se você ainda não rendeu a sua vida para Jesus, se você ainda não deseja ser encontrado por Ele, você continuará perdido no deserto. Você vai continuar vagando, passando necessidade em cima de necessidade, deixando de lado tudo aquilo que tem na casa do Pai para você, te aguardando, te esperando. Mas a teimosia te faz ir cada vez mais para dentro do deserto. Mas há uma chance de você voltar. E essa chance é aqui e agora, é hoje. Porque Jesus está falando ao teu coração. O Espírito Santo está ministrando ao teu coração sobre o amor de Deus. E está dizendo para você que há um caminho de volta e que Ele está ansiando por te encontrar, de te abraçar e te trazer e demonstrar para você todo o amor que Ele tem guardado para você. Não vai te punir, não vai perguntar por onde você andou, não vai perguntar o que você andou fazendo, porque Ele sabe de tudo. Mas Ele vai se alegrar porque você simplesmente ouviu e voltou. Se você, essa noite, deseja entregar a sua vida para Jesus, eu quero fazer uma oração com você. Se há alguém aqui que quer fazer isso, levante a mão para que eu ore por você agora. Você seja achado, salvo, resgatado. Há alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Cristo, para Ele? Alguém? Não? Amém. Deus sabe de todas as coisas.